Para aquelas pessoas que adoram um cafezinho depois do almoço e ainda se vier com um docinho, fica completo. Eu quero falar algumas dicas ou pelo menos algumas orientações para que você tenha o melhor proveito deste momento. E aí, para isso, eu quero dividir em duas partes: a do café e a da sobremesa, tá? Café. Cafeína diminui a absorção de algumas vitaminas e minerais, certo? Sabendo disso, para que a gente tenha menos prejuízo em relação a esta absorção, já que o almoço é uma das refeições mais ricas em nutrientes que a gente tem, porque é onde a maioria das pessoas para e come realmente um prato de comida bem elaborado, o ideal é que você dê meia hora ou mais entre essas duas etapas, tá? Entre o almoço e o café. Então, almoça, espera uma meia horinha e aí toma teu cafezinho e você não vai ter grandes prejuízos em relação à absorção de vitaminas e minerais. E aí a outra parte é a do doce. E nessa eu acho que vale algumas reflexões de onde você está. O que é um ponto, vamos dizer, positivo que nos permite fazer o consumo desses doces sem grandes prejuízos em relação a físico, em relação a se tornar dependente disso, porque a maioria das vezes é vício, tá, gente? Então vamos lá, nenhum tipo de vício é interessante, né? Mesmo que às vezes parece ser pequeno, mas se tornando um vício, se torna dependente, isso não é legal. Então, se você consegue dosar uma porção pequena de algo que seja não tão doce. Por que não tão doce? Porque quanto mais açúcar tiver, mais vai te levar ao consumo e mais você vai querer, mais você vai ficar dependente. Então, menos doce. Por exemplo, um chocolate 70% para cima do percentual, tá? E uma porção pequenininha, sei lá, 10 gramas, que é um tabletezinho, certo? Essa é uma porção que dificilmente você vai ter grandes prejuízos em relação à saúde, né? Então é uma porção que a gente consegue aderir no nosso dia a dia, junto com o nosso cafezinho, sem ter grandes prejuízos, sem se tornar uma coisa dependente, na qual se faltar, eu tô afim, mas tudo certo, vida que segue. Não é aquela coisa que você fica o tempo todo depois buscando algo doce e parece que se não come o negócio não flui, o dia foi perdido, tá? Não é isso que eu quero. Eu tô dizendo de você conseguir realmente comer uma porçãozinha e tá tudo certo, certo? Então essa seria a combinação perfeita, chocolatinho amargo e o cafezinho pós-almoço, meia horinha depois do almoço, para não ter grandes prejuízos em relação a vitaminas e minerais. Agora, você tá percebendo que terminou o almoço e tu já tá ali louco para alguma coisa doce, bem doce de preferência, em um volume maior, ou que tá pequeno, mas você vem notando uma vontade contínua de aumentar essa quantidade que você tem consumido, aí é um sinal de alerta. E aí o que você precisa prestar atenção e o que você pode tentar fazer? Primeiro, espera um pouquinho e aí entra legal essa meia horinha com o cafezinho, porque vai dar tempo do teu intestino enviar um sinal para o cérebro dizendo: olha, eu estou satisfeito, eu não preciso mais comer. Porque às vezes é só gula, tá? Então, vamos esperar esse sinal acontecer, que às vezes leva realmente uns minutinhos, principalmente se come muito rápido, então calma lá, vamos por partes. Então essa meia horinha depois do almoço é realmente um ponto chave, principalmente para essas pessoas. E aí outra questão, o quanto isso vai te prejudicar em relação a resultados, porque no momento que você começa a ficar dependente, primeiro que dependência e vício nunca é interessante, né? A gente ficar dependente de alguma coisa, ou viciado em algo, nos torna preso, isso não faz com que a gente evolua. Então você sempre fica naquela agonia, né? Viciante de buscar suprir aquela dependência. Então, você está percebendo que você anda dependente e que você aumenta cada vez mais essa questão do doce. Provavelmente você está ficando viciado nisso. E isso não é legal. Então, este tipo de sobremesa, além de te afetar em relação a resultados, porque dificilmente você vai consumir uma quantidade de carboidratos adequada para você, você vai acabar ultrapassando, porque você tem o arroz e o feijão ou macarrão, enfim, do almoço. Aí você colocou o carboidrato da sobremesa. Isso inclui fruta, tá? Fruta também faz parte desse grupo.
Quando vê, você tem uma quantidade de carboidrato muito além do que você precisa e aí você começa a ter prejuízos em relação a resultados. Você tem aquela gordurinha localizada que não sai, ou você tem uma glicose que não baixa, ou você tem um triglicerídeo que não baixa, ou enfim, tá? Então a gente começa a ter resultados físicos e bioquímicos, metabólicos. Então, neste caso, primeiro, espere também essa questão da meia horinha, por mais que seja meio sofridinho, mas espere. Outra questão, além do sinal que vai te ajudar, outra coisa você pode, daqui a pouco, já se você não toma café, você realmente precisa comer algo, sai da mesa, escove os dentes e aí veja se você ainda vai precisar tanto assim desse doce. O mentol às vezes dá uma sanada nisso, você tá com a boca higienizada, você dificilmente vai querer sujar novamente. E aí o sabor do doce também muda, né? Porque se a gente tá com o mentol, a gente mudou o nosso paladar e acaba que não é tão agradável ao comer o doce logo em seguida. Então isso pode ser uma estratégia que pode te ajudar. E aí tenta evitar realmente que você entre nesse mundo de doces e sobremesas depois do almoço, para que você saia dessa dependência. E aí se for consumir alguma coisa, que seja lá daqui a pouco um chocolatinho amargo com café, meia hora depois, ou só um chocolatinho, enfim. Mas tenta esperar essa meia horinha igual para que você dê esse sinal que eu comentei antes, tá? Então a gente consegue sim comer sobremesa, consegue sim tomar um cafezinho, só respeite a questão do tempo e respeite os sinais do teu corpo para ver se você deve continuar fazendo o que você está fazendo atualmente ou se você deve buscar uma nova alternativa de usufruir deste momento.